Postagem do Tabernáculo Branham para domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Estimado Tabernáculo Branham, saudações à noiva de Jesus Cristo em todo o mundo que crê que o Tabernáculo Branham, a voz de Deus, é sua igreja local, onde são alimentados espiritualmente pelo maná escondido, que foi armazenado e preservado para a noiva de Cristo. Esta é a minha base, esta é a minha sede, é aqui que estamos estabelecidos. Agora mantenha isso em mente, independente do que aconteça. Agora, se você é sábio, você vai entender algo. Não importa o que aconteça, esta é a nossa sede, bem aqui. Muitos crentes sempre interpretam mal ou colocam suas próprias ideias ou interpretações ao que o profeta disse aqui, mas ele está dizendo à noiva de forma direta. Se você é sábio, você vai entender algo. Esta é a nossa sede, bem aqui. O que ele quis dizer com isso? Quando o irmão Branham estava aqui, muitos interpretavam mal e pensavam que a noiva tinha de ir para o Arizona e segui-lo até lá, para estar no arrebatamento. O irmão Branham respondeu-lhes claramente: fiquem aqui, este é o lugar. Um grande grupo deles partiu dessa forma e queriam fazer isso e aquilo. Depois de eu lhe dizer para ficarem aqui, fiquem ali, fiquem aqui mesmo, este é o lugar. Pessoas partiram de todos os lugares dos Estados Unidos para ir ao Arizona, mas ele disse claramente a elas: fiquem bem aqui, este é o lugar. Ficar em Jeffersonville foi o que ele disse. Minha revelação é que foi Deus falando através do seu profeta e dizendo às pessoas: fiquem com as fitas, este é o lugar. Ele ficou muito chateado e disse que precisava fazer algo com todas aquelas pessoas. O que ele deveria fazer? A qual igreja ele deveria enviá-las? Para onde elas deveriam ir? O que o irmão Branham disse que ele deveria fazer? Então agora tenho de trazer essas crianças de volta aqui para comerem algo. Elas estão lá no deserto, morrendo de fome. Ele não disse que elas precisariam ir a uma igreja local e pegar as poucas pepitas que pudessem comer. Ele disse que precisava trazê-las de volta aqui para comerem alguma coisa, ou elas morreriam de fome. Minha revelação, amigos. Agora, para não interpretá-lo mal novamente, ou dizer algo que ele não disse, ou dizer: o irmão Branham queria que todos os crentes se mudassem para Jeffersonville para ser a noiva. O irmão Branham sabia que todas aquelas pessoas e todos os crentes do mundo todo não poderiam se mudar e morar em Jeffersonville. Isso seria impossível. Então, o que ele quis dizer? Ele estava unindo a noiva de Cristo em torno das fitas que haviam sido gravadas e armazenadas para a noiva se alimentar. Esta mensagem, esta voz, é a palavra falada de Deus para hoje, e ela unirá e aperfeiçoará a noiva de Jesus Cristo. A carcaça é do que as águias se alimentam. Agora uma águia é considerada na Bíblia um profeta. Um profeta é uma águia. Deus chama a si mesmo de águia e nós somos águiazias, então, os crentes, estão vendo? E qual é a carcaça da qual se alimentam? É a palavra.
Seja onde for que a palavra esteja, a verdadeira natureza da árvore se revelará. Onde está a palavra do assim diz o Senhor, pura, vindicada, sendo mal entendidos para hoje? Há somente um lugar, as fitas. Eu poderia continuar, citação por citação, mas esta mensagem e o que o irmão Branham disse requerem revelação de Deus. Devemos ler nas entrelinhas por revelação, mas dizer o que ele disse, pois é a palavra pura. Perguntas e respostas para hoje e o que eu creio. Hoje, muitos ministros estão dizendo às pessoas que termos uma igreja no lar que ouve as fitas, estamos fora da palavra e do que o irmão Branham disse para fazer. Eles acham que devemos ir ao que eles chamam e consideram uma igreja. Há realmente muitas citações em que o irmão Branham diz isso claramente. Agora vá a alguma boa igreja do Evangelho pleno e encontre uma igreja local para você. E creio nisso de todo o meu coração, porque ele disse isso. Mas creio que estamos fazendo isso ao termos uma igreja no lar que ouve as fitas. A nossa localização não é o que importa para o Senhor. Isso é apenas um edifício, mas nosso dever para com o Senhor é permanecer com sua palavra, não com um local ou um edifício. O local não salva e aperfeiçoa a noiva. A palavra é o que faz. Se eu for a um edifício de igreja, mas eles se esqueceram do principal, ouvir a voz de Deus apertando o play, e substituíram isso por só ouvir os ministros pregarem a mensagem, isso satisfará e alimentará completamente sua alma? Pode satisfazer a sua alma, meu irmão e minha irmã, mas não satisfará a noiva. Deixe-me acrescentar aqui que existem milhares de pessoas que não têm um edifício de igreja para irem. Elas estão perdidas? Se não tem pastor ou igreja, isso significa que não podem ser a noiva? Se você mora dentro de um raio de cerca de 160 quilômetros de um edifício de igreja, tem que frequentar esta igreja? Mas se moro mais longe, não tenho que frequentá-la? Tenho de ouvir a transmissão de um pregador, mas não posso ouvir a transmissão das fitas? O edifício físico é o que o profeta está dizendo ser a coisa mais importante a qual devemos ir? Para onde o profeta queria levar a noiva? Se você puder vir aqui ao tabernáculo, encontre alguma igreja em algum lugar, vá a ela. Mais uma vez, qual é a primeira escolha dele para enviar as pessoas? Ao tabernáculo, a palavra, as fitas. É isso que Deus proveu para que sua noiva faça nesse tempo do fim. E estamos fazendo isso todos os dias e todos os domingos. Para que não me entendam mal, não estou dizendo que devem reproduzir as fitas com o tabernáculo Branham para serem noiva. Não estou dizendo que não devem ir à igreja. Não estou dizendo que não podem ouvir os ministros. Se acreditam nisso, estão fora da palavra. Estou dizendo que ouvir a voz de Deus nas fitas é a voz mais importante que vocês devem ouvir. E creio que
todo pastor deveria tocar essa voz às fitas em suas igrejas. Mas eles têm dado todas as desculpas possíveis para não tocarem as fitas. Se essa é a sua igreja, vocês não estão se alimentando da palavra. Isso é claramente o que ele não queria que acontecesse e o que as pessoas estavam fazendo. E vá à igreja, não fique em casa. Não vá pescar e caçar e coisas do tipo no domingo. Nós não fazemos isso. Estamos nos unindo em torno da única coisa que unirá a noiva. Esta mensagem, esta voz. Mais uma vez, eu creio em ir à igreja. Há muitas igrejas no mundo que estão colocando as fitas em primeiro lugar em seus púlpitos. Louvado seja o Senhor! Eu acredito que você tem de ficar em casa ou não é a noiva? Não! Nunca pensei isso. Nunca acreditei nisso. Só quero que apertem o play. Não importa onde estejam ou a qual igreja frequentem. Se você não tem revelação do que ele está dizendo, então poderia dizer claramente: não tenho de ouvir o irmão Brana, nem concordar com tudo o que ele diz. Ele até disse que há muitos outros homens chamados por Deus. Vá em frente. Notamos aqui que diz: devemos ir a outra igreja que discorde de você. Claro, eu não sou o único seixo na praia, você sabe. Há outros homens piedosos em todos os lugares. Espero ser um deles. A voz de Deus nas fitas é o meu seixo, é a minha rocha, é a voz que quero ouvir, é a voz que quero que o Tabernáculo Branham ouça. Se quiserem se juntar a nós, serão mais que bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Juntem-se a nós domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos a voz de Deus falar e responder muitas perguntas que talvez tenham no coração. E ouçam por vocês mesmos se o que eu disse nesta carta está fora da palavra e eu entendi mal o que Deus está dizendo à sua noiva. O que ele diz nas fitas é o assim diz o Senhor. Não o que eu digo que ele está dizendo, ou o que creio que ele está dizendo. É somente Deus pode lhe dar a verdadeira revelação. Assim na carta, o irmão José Brana. Deus os abençoe.